Bom, você ouviu aí no repórter CBN que a Fundação Saúde, envolvida naquele caso de transplante de órgãos e contágio pelo vírus HIV, tem um novo comandante, né? Tem um novo chefe. Marcos Vinícius Fernandes Dias foi nomeado hoje, depois que ontem toda a diretoria da Fundação Saúde caiu, 10 dias depois da revelação desses casos de transplantes de órgãos infectados pelo vírus HIV, que acabaram resultando na infecção de pacientes. A partir dessa notícia, a gente quer falar sobre transplante de órgãos, que é um assunto bem sério, que pode envolver todos nós e que ao torno do qual ainda há muito desconhecimento. Então, o Brasil é o segundo maior transplantador do mundo, só fica atrás dos Estados Unidos. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem o maior programa público de transplantes de órgãos do mundo. Mais de 90% das cirurgias são feitas pelo SUS. Temos números deste ano. Só entre janeiro e junho, o Brasil fez 14.352 cirurgias de transplante pelo SUS. Esse número, nesse tempo, já é maior do que o período inteiro do ano passado, quando foram registrados, ou melhor, mesmo período do ano passado, quando foram registrados 13.900 transplantes. Mas aí esse caso envolvendo o laboratório PCS Lab Salem, em que 6 transplantados foram infectados pelo HIV, levantou várias questões, inclusive entre os nossos ouvintes, sobre a segurança do transplante no Brasil. E foi por isso que a gente trouxe esse assunto à baila hoje aqui no Estúdio CBN. Para falar sobre ele, 2 convidadas. A infectologista da Unicamp, integrante da Comissão de Infecção em Transplantes da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, Raquel Stuck, bem-vinda. Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão sério e tão importante. E a gente está também com a jornalista, CEO de Corpo, Cabeça, Coração, idealizadora do projeto Cicatrizes, o movimento da doação, Renata Venere. Que prazer te receber, Rê, bem-vinda. Prazer, Tati, Fernando, doutora Raquel. Tão importante, né, a gente falar sobre transplante de órgãos e a vida que acontece a partir dele, né? Estou aqui honrada. Raquel, eu quero começar infelizmente, pelo factual. Tenho que te perguntar como é que você avalia esses casos que a gente vem noticiando há 10 dias de transmissão do vírus HIV a 6 receptores de órgãos no Rio de Janeiro. Bom, Tatiana, Fernando, Renata, todos que nos acompanham, é um fato gravíssimo, é inegável, né? Se a população ficou assustada, eu garanto que nós ficamos ainda mais assustados e incrédulos. E por que esse susto nosso também, né, que somos da área do transplante? Porque nós temos o conhecimento, né, e sabemos que a nossa legislação de transplante é uma legislação muito rígida, que ela traz um delinear de todo o processo do transplante, que é de conhecimento de todas as pessoas envolvidas no transplante. Então, né, a equipe multidisciplinar, os transplantadores, os laboratórios de apoio, enfim, todo mundo sabe, e são regras que foram avaliadas e depois publicadas até pelo Sistema Nacional de Transplante e pela Anvisa. Então, é tudo muito sério e tudo definido, quer dizer, tem um passo a passo e é para seguir naquele trilho, não é para sair daquilo. E sempre seguimos no trilho, por isso somos reconhecidos internacionalmente até, não só pelo volume, né, por sermos, como você falou, o segundo maior país transplantador, não só pelo número, mas por tudo que envolve o transplante, incluindo a segurança. Então, esse fato é um fato lamentável, gravíssimo, que eu entendo que é muito mais até da esfera policial do que qualquer outra coisa, e que nunca tinha acontecido antes. E que, assim, olha, hoje eu ponho assim, meu diploma mesmo, eu sou canhota até meu braço esquerdo, eu acho que eu, concordo em colocar no fogo para garantir que isso não vai mais voltar a acontecer. Agora, doutora, acha que depois desse caso, a senhora salientou bem que é um caso de polícia, mas depois desse caso, acha necessário rever algum protocolo do programa de transplantes? Acho que o protocolo não, viu, Fernando? O protocolo está... Claro, a gente sempre tem atualizações que pode ser feita. Por exemplo, até... Né, se você falou de atualização, hoje a legislação do Brasil não permite doador HIV positivo.
tá? Como doador de órgãos. Alguns países permitem. Estados Unidos já usa doador HIV positivo há mais de 11 anos. Então, não estou falando algo experimental. Né? Então, eu acho que nós temos no Brasil, sim, que avançar em algumas discussões. E nós, da Comissão de Infecção, já estamos assim debatendo este tema. Claro que tem regras também para isso, para o doador e para quem vai receber. Né, um órgão, como a gente tem regra para quem vai receber um órgão de doador com hepatite C, por exemplo, que isso a gente já faz e tem regras que todos conhecem. Então, nós temos sim que avançar nessas discussões. Mas é claro, Fernando, nós percebemos aqui que houve uma falha nesse sistema, que é um sistema tão grandioso, né? Então a gente precisa olhar, sim, como, né, talvez dizer, para o nosso umbigo e falar, opa, né, realmente teve um furo aqui, isso não pode se repetir. Quais as estratégias todas, mas aí que o Sistema Nacional de Transplante vai adotar para que isso não tenha mais nenhuma brecha de acontecer novamente. Então vamos entender, Raquel, o processo da doação de órgãos até o transplante é estabelecido, é regido por regras, por protocolos. Você pode explicar para a gente como é que isso funciona? Bom, primeiro a gente tem a constatação, primeiro a gente vai falar, acho que mais de doador, né, agora neste momento, a constatação de morte encefálica. Então, a maior parte dos transplantes do Brasil é feita através de doador em morte encefálica ou doador cadáver, que comumente é o termo que as pessoas conhecem. Então, o paciente está internado, normalmente numa unidade já de terapia intensiva, porque caiu de moto, bateu a cabeça, teve um AVC em casa, enfim, ele está lá internado e tem um diagnóstico de morte encefálica. Tem a equipe que cuida do paciente, uma outra equipe vem, normalmente com neurologista neurologistas, e atestam esta morte encefálica. Neste momento, ele é um possível doador. A equipe conversa com a família, se a família concorda, e daí é um gargalo importante, né, na doação, se a família concorda que aquele paciente seja um doador de órgãos. A família dando o aceite, são feitos os exames iniciais, a triagem que a gente fala. Claro que não basta ter morte encefálica antes disso. Se o paciente tiver uma infecção que não está controlada, se ele já está com uma suspeita de uma tuberculose ativo, mesmo entrando em morte encefálica, ele não será um doador. Tá? Porque essas infecções a gente sabe que passa. Bom, mas ele está lá, é jovem, foi um traumatismo craniano, porque infelizmente caiu da moto, morte encefálica. A gente vai fazer os exames de triagem, exames de sangue, que são o HIV, obrigatoriamente em todo doador. HIV, HTLV, que é um outro vírus também. Vai fazer hepatite B, os exames para hepatite B, os exames para hepatite C e os exames para a doença de Chagas. Alguns centros transplantadores inserem outros exames ali obrigatórios para a sua região, mas esse é o básico que todo mundo deve fazer. Se vier exame positivo para HIV ou para o outro vírus, o HTLV, pronto, aquele doador já não é mais um doador. Tá? A gente avisa, agradece a família e pronto. Esse risco é um risco inerente aos transplantes? Essa contaminação? Não, esse risco não é para acontecer, porque assim, a gente fala que a chance de eu pegar um HIV positivo no exame de sangue hoje, de alguém que tem HIV, ela é, Tatiana, de 99%. Tá? Então, o exame é 100%? Não existe nada 100%. E também não existe risco zero na vida. Sim, tá? claro, Mas tem parte disso. Mas do HIV, a chance, né, de pegar o exame positivo é de 99%. Bom, a senhora falou sobre doadores, daqui a pouco eu vou falar sobre os receptores, mas antes eu quero colocar aqui a Renata na nossa conversa e explicar para a gente, Renata, o que é o Projeto Cicatrizes. É um projeto que parte dessa necessidade que a gente tem de disseminar a cultura da doação de órgãos, né? Eu pratico muito esporte, convivo com pessoas que praticam muito esporte, que têm ali uma gana de viver. E aí eu comecei a conhecer pessoas transplantadas de coração, de rim, de fígado, pulmão, que têm ali uma gana de viver e uma saúde invejável.
E aí eu falei, bom, mas como é que é esse processo, né? Eu imaginei que o transplantado tivesse uma série de impossibilidades de ter uma vida mais ativa, de praticar um esporte, e eu fui descobrindo que não. E aí eu comecei a mergulhar um pouco muito, nessa história toda do transplante, da complexidade que é. E entre todos os gargalos, né, a doutora Raquel falou um pouquinho, você tem a história da possibilidade, né, de a família doar. A família precisa dizer sim para que a doação aconteça. Então, o que eu comecei a perceber é que, de vários gargalos que existem num país como o Brasil, enorme, gigantesco, e com esse abismo social que a gente tem, né, e muito grande, difícil de chegar a um coração que demanda ali um tempo mínimo de ir e vir, o que estaria em nossas mãos? Está, sim, a gente conversar sobre isso, a gente falar, quero ser um doador. O que os médicos me explicaram todos, eles não conhecem ninguém, uma única pessoa que tenha morrido, dizendo que, olha, se acontecer qualquer coisa, eu quero ser um doador, que a família não confirmou aquilo no momento, né, da morte. Porque a grande questão na hora da perda de alguém, a gente não quer falar sobre isso. A gente vive o luto e a gente tem muitas questões, né, com a morte. A morte não é um assunto, é a única certeza que a gente tem na vida, né? É a morte, mas a gente não tem uma conversa sobre isso. As pessoas não falam, elas não se identificam como doadoras. E então é isso que o Projeto Cicatrizes faz em várias plataformas diferentes. E é muito importante que a gente fale, que a gente converse. E essa história toda também me deixou muito surpresa, porque eu também conheço muito bem ali o sistema. Não estou ali ativamente, né? Mas conheço a complexidade, converso com muita gente e realmente o Brasil é uma referência. Então é um susto e a gente não pode deixar que isso contamine, né? Também essa questão toda. Eu vou aproveitar. Vai, Fê. Não, só ia colocar que eu assisti a um vídeo e aí a pessoa fala que transplante não é doença. Exato. Transplante não é doença. É vida, né? Vida, é essa vida que acontece a partir de um transplante. Então, pessoas muito saudáveis que têm ali o seu remédio para tomar, o imunossupressor, elas tomam, assim como uma pessoa que tem diabetes toma, assim como uma pessoa hipertensa toma, eu tenho hipotireoidismo, tomo um remédio. Sim, mas a gente tem aí essa vida que pode acontecer e ela acontece apenas a partir de um transplante. E a doação, essa é a única, enfim, várias doenças, né, acometem e demandam ali um transplante. Mas é a única doença que a gente precisa realmente da contribuição de alguém. Então também o projeto ele parte de 10 histórias, de 10 pessoas de diferentes idades, perfis, classes sociais, transplantes diversos, que contam essas histórias, como é que eles, né, receberam, como é que foi a notícia de que precisariam de um transplante, como é que isso bateu neles, mas a gratidão, essa palavra é batida, né, mas a gratidão realmente muito bem aplicada, a palavra nesse caso, de estar vivo, de poder estar aqui. E eles só podem contar essas Graças histórias... a alguém, né, Rê? A alguém. Graças Isso é muito a louco alguém. Nesse mundo maluco que a gente vive hoje. Exato. Né? Então, é uma solidariedade, e é realmente uma continuidade. Então, ninguém vai torcer para uma pessoa morrer, né, para se dar bem. Não se trata disso, mas a pessoa morreu. Então, é o que a doutora Raquel falou. Infelizmente, teve um traumatismo craniano, morreu, né? Então, é isso. A gente precisa falar sobre esse assunto. E o Cicatrizes é a disseminação da cultura da doação de órgãos. O transplante é vida, não é aquela pessoinha no hospital. Ali a gente tem essa imagem, né? Sim. Claro que tem todo o processo, claro que nem todas as histórias são super felizes, né? Mas tem uma vida incrível, imensa, infinita aí que parte do transplante e da doação. E é disso que a gente quer falar. Raquel, o que é o Sistema Nacional de Transplantes? E queria que você nos explicasse como é que a fila de quem aguarda um órgão é organizada. Bom, o Sistema Nacional de Transplante, Tatiana, é o sistema, é o órgão que regulamenta, né, o passo a passo do transplante de órgãos e de tecidos também, né, no Brasil. Então, eu tenho no Sistema Nacional ele que, por exemplo, que normatiza os exames que são feitos para todos os doadores e os critérios de aceite e os critérios de recusa. O que eu posso aceitar para ser doador e o que eu não posso aceitar de doador e o que cada equipe pode aceitar ou não. Tá? Tem as contraindicações absolutas aqui. Então, esse é o Sistema Nacional de Transplante. Depois nós temos as centrais estaduais de transplante. Então, o paciente,
o paciente, a Renata falou muito bem, né? Quer dizer, o paciente ele tem uma doença de um órgão, né? Uma doença terminal de um órgão, ele vai morrer em poucos meses se não transplantar, e o objetivo do transplante é devolver o paciente, né? Devolver para a sociedade com vida, né? Que aquela pessoa possa fazer tudo, do trabalho ao lazer, ao esporte. Então, a pessoa ela precisa ser encaminhada para um centro transplantador, tem critérios para a gente, né? Todo o que preciso ter de insuficiência renal ou de doença pulmonar crônica para me inscrever para um transplante, para eu ser elegível para transplantar. Cada órgão tem as suas regras e isso é nacional. E eu me inscrevo num serviço único de transplante, e daí eu só posso me inscrever num único serviço. Tá? Então eu procuro quem faz transplante de fígado no Brasil, se para mim é mais prático ficar próximo da minha casa, né? Se tem um centro transplantador eu vou ali, senão eu vou procuro um outro centro. E lá eu sou avaliada, a mesma coisa para o rim, pulmão, coração, intestino. Eu sou avaliada e a equipe encaminha toda esta documentação para uma câmara técnica de transplante, onde vários médicos fazem parte e falam, não, este paciente do serviço X, realmente ele preenche os critérios para ser um receptor. E ele entra numa lista de transplante. Quem se inscreve, o paciente só pode se inscrever numa lista, ele não pode ficar correndo em vários lugares, né, assim, onde sai um órgão primeiro, isso não pode. Né? Então, se ele se inscreve aqui em Campinas, que é onde eu trabalho, no estado de São Paulo, ele não pode se inscrever em São Paulo capital, por exemplo. Ele tem que escolher qual ser. E mesmo em São Paulo capital, tem mais de um serviço que faz transplante de um órgão, ele tem que escolher em qual ele quer. Tá? E o paciente, acho que isso também é muito importante, falando de seriedade e transparência, o paciente, quando ele é listado para transplante, ele recebe um número de identificação como candidato a transplante. Tá? Da Central Nacional. E ele pode acessar esse número. Então, eles sabem que posição da lista ele está, se foi oferecido já para ele um órgão ou não, né, porque eventualmente é oferecido um órgão e esse órgão é recusado pela equipe. Por exemplo, se não tiver sangue para o paciente poder ser submetido à cirurgia. Tá? Então, e o paciente fica sabendo, olha, a equipe recusou, porque não tinha sangue, tá? Ele fica ali, acompanha para e passo. E a posição na lista de transplante, para a maior parte dos pacientes, é uma posição que é muito dinâmica. Hoje ele pode ser o quinto numa lista de transplante, mas se amanhã cedo inserir um paciente mais grave do que ele, por exemplo, ele pode passar a ser o sexto. Então, ou os outros 3 da frente já transplantaram, ou estão com uma contraindicação, ele pode ir de sexto para segundo. Tá? E o sistema organiza essas listas, além da regional, então, por serviço de transplante, também pelo Estado, e, no mínimo, pelo grupo sanguíneo também. Tá? Então, eu tenho os candidatos listados no tipo sanguíneo O, no tipo sanguíneo B, e é assim que funciona o órgão oferecido para eles. E quem faz contato com a equipe transplantadora não é o médico que está atendendo o paciente lá, o doador. Tá? É uma outra organização que chama Organização de Procura de Órgãos, a OPO, que também faz parte do Sistema Nacional de Transplante, como se fosse um apêndice, uma subcomissão dentro do Sistema Nacional. Doutora, eu fiquei muito curioso para entender o seguinte, por que nos Estados Unidos é possível fazer doação com HIV, o transplante com HIV? Então, isso é muito bacana, porque o que se vive? Primeiro, Estados Unidos vive algo que, infelizmente, acho que nós viveremos também, uma epidemia de óbitos em jovens por consumo de opiáceos. Opioide, tá? Então, são pessoas jovens, como a maior parte dos jovens, saudáveis, e que têm o uso da droga injetável como, né, o grande problema de vida e causa de morte, inclusive por overdose. Então, eles começaram a ver que tinha muito doador jovem e sem nenhum outro problema, com hepatite C e com HIV. Né? E, por outro lado, também lá você tem uma lista de candidatos a transplante que o número de doador não consegue, né, bater. Você não tem 1 para 1, você tem 7 mil doadores e 60 mil
pacientes esperando o órgão. Então, isso não vai fechar, tem gente que vai morrer em lista. E daí, eles começaram lá em 2013, primeiro, ver que, e hoje, com o tratamento do HIV, com drogas que você não tem incompatibilidade, vamos dizer, não vai ter efeito ruim com a medicação do transplante, eles começaram a ver que sim, dentro de determinados critérios, eles podiam usar o órgão do doador HIV positivo inicialmente para receptores HIV positivos, que às vezes estão lá para o final da fila, porque eles não têm, o receptor HIV, ele não ganha ponto a mais por ser HIV, ele entra na lista como todo mundo, tá? Então, os outros não querem aquele órgão, tá bom, o HIV já tem HIV, claro que eu tenho critérios também para transplantar HIV, ele aceita, pronto, ele é transplantado até mais rápido. E isso trouxe uma agilidade maior, né, em você tentar otimizar estes órgãos de pessoas jovens, saudáveis, entre aspas, para as pessoas que podem receber e que são HIVs positivas também. Muito bem. Tem uma ouvinte aqui, deixa eu achar. Regina, as pessoas que querem doar órgãos deveriam fazer uma diretiva antecipada de vontade para não depender da autorização de um familiar, que muitas vezes, no momento de tristeza, pode não autorizar, que é aquilo que a gente estava falando aqui. É possível isso? Eu já avisei os meus irmãos que é para doar tudo que tiver inteiro em mim, Renata. Dá para fazer isso? Manifestar essa vontade antes? Dá, né? Tem até... Mas você vai depender da sua família. Vai depender da família. E os médicos explicam que até é importante, porque dentro da própria família, eu tenho uma médica que é dessa organização de procura por órgãos, com quem eu converso muito, e ela explica que se você tem uma família, o pai, a mãe e 3 filhos. O pai morre. A mãe e 2 filhos são favoráveis à doação. E um não é doado. Então, precisa ser uma coisa unânime para que não cause um problema familiar depois. Então, tem muitas questões emocionais, aí, comportamentais, culturais, que acabam afastando essa possibilidade. Na hora do vamos ver ali, né, morreu. A família é a única que pode fazer essa doação realmente acontecer. Então, isso não é possível. O que é possível... E o que a gente trabalha muito no Projeto Cicatrizes vamos dizer para todo mundo, no rádio, pela rua. No documentário. No documentário. A gente tem um documentário, a gente tem podcast, videocast, exposição, roda de conversa. Vamos falar que somos doadores. Então, a minha família sabe, a da Tatiana sabe, a do Fernando sabe, a de todo mundo aqui, a doutora Raquel, enfim. Então, vamos avisar, porque todo mundo sabendo, na hora H ali, enfim, eles já sabem que seria essa a nossa vontade. Mas quais né? são as principais Eu tenho dito barreiras? também, né? Só desculpa um pouquinho, viu, Fernanda? Assim, complementando, agora há pouquinho eu falei isso também, viu, Renata? Eu falei, olha, vamos falar, não é uma boa conversa de almoço de domingo, né? Eu falava, quando eu morrer, né? Ou no churrasco, mas assim, gente, todo mundo aqui é doador porque eu sou. É uma maneira talvez um pouco mais leve de você, né? Se a pessoa não pensou, passa a pensar. E você já se afirma ali como doador, né? E hoje tem uma plataforma que eu fui até pegar aqui, ó, www.aedo.org.br, que a pessoa pode se cadastrar ali, né, como um doador, e isso também dá mais força e até talvez uma ajuda para a família nesse momento difícil de decidir pela doação, né? A AEDO foi uma parceria entre cartórios e o CNJ. Tem um aplicativo, é bem complexo o aplicativo, gente. Aí entra no aplicativo, aí tem que reconhecer não sei o quê. Aí tem parece que melhorou, viu, Renata? Melhorou? Que ótimo, parece que tá mais fácil. Raquel. Que bom, porque é isso, né? É mais uma... uma barreira. É mais uma barreira, né? Então é isso. Vai sim falar no almoço, no jantar, enfim, vai sair, vai tomar um café da manhã e vai conversar ali, né, gente? Ninguém vai, não, meu Deus, estamos antecipando a morte. Não, a morte vai bater e a gente não sabe quando, né? Em algum momento. A Renata, como ela já disse, ela é uma frequente praticante de atividades físicas. Foi bonita, para não dizer que a Renata é a doida do exercício físico. Não fala isso. Não. Equilíbrio. Equilíbrio é a palavra-chave, gente. Tô brincando. Ô, Rê, qual é a relação entre a prática de esportes e a doação de órgãos? E de que maneira isso aparece no documentário Cicatrizes? Quem vocês foram ouvir que tem relação com isso? A gente começou, na verdade, em função de... Conheci uma triatleta, transplantada de coração, a Patrícia Fonseca.
Ela nasceu com um problema cardíaco, nunca fez educação física na vida, tá? Com 30 anos de idade, ela já estava bem debilitada. Ela finalmente, enfim, estava na fila e conseguiu o transplante de coração. E depois ela falou, olha, pro médico, a minha grande, assim, meu desejo, meu sonho é correr um pouquinho, assim, daqui até ali, porque eu nunca corri. E aí ela começou a fazer isso de forma monitorada, na esteira. E ela começou a gostar, e ali com tudo, os parâmetros todos sendo cuidados, e aí ela virou uma corredora. E aí começou a nadar, começou a pedalar e virou uma triatleta. A Liege Galtério, que é uma gaúcha maravilhosa, bailarina, professora de educação física, teve um problema pulmonar gravíssimo. Ela estava, durante a faculdade dela de educação física, ela foi lá com oxigênio, quase morrendo, pegar o seu diploma. Ela conseguiu esse transplante e ela, a cicatriz, né? Porque o nome cicatriz? Porque a cicatriz é a história, né? De cada uma dessas pessoas. Então tem a Laura, que é uma criança que nasceu com um problema hepático e recebeu um pedacinho do fígado do irmão mais velho. Irani, Luiz. O Luiz são 10 pessoas maravilhosas e todas praticam esporte, né? E o esporte, eu acho que ele vem dar essa possibilidade de a pessoa se sentir viva, né? Eu acho que quando a gente pensa em transplantado, a gente pensa em pessoas que têm doenças crônicas que são totalmente passíveis de tratamento hoje, né? A gente fala de sobrevida, né? Nossa, é uma sobrevida. Não, gente, sobrevida é o que a grande maioria da população está fazendo com as suas vidas, né? De não dormir, não comer na frente do computador, de ter uma correria louca. Então, o esporte, ele vem mostrar essa vitalidade, essa vivacidade, esse tesão pela vida. E o Cicatrizes parte daí. E quem fotografou, o Cicatrizes começou com uma exposição fotográfica. Quem fotografou essas pessoas foi um senhor fotógrafo já, o Mafalda, Antônio Carlos Mafalda, um figuraça, um gaúcho maravilhoso, que, enfim, viveu época da ditadura, tem uma longa história aí com fotografia pelo mundo. É ele que fala que transplante não é doente. Exato. É vida, né? E ele, quando ele descobriu o câncer de fígado, o médico falou assim, olha, você tem 8 meses. Ele, jura? Não, como é isso? Não, mas bate, não vai ser assim não, enfim. E o Mafalda, ele fotografa essas pessoas. E é uma coisa linda o encontro do fotógrafo. Eu queria um fotógrafo que tivesse essa compreensão, né? Conversando com outras pessoas. O Luiz, o workaholic, nunca tinha tido nada, corredor, não sei o quê, todo dia 10 quilômetros, o cara da planilha, engenheiro, né? Um belo dia descobriu que tinha um problema cardíaco, precisou fazer um transplante de coração, depois de medula, e ficou absolutamente também grato e mudou um pouquinho ali a forma de enxergar, enfim, de se relacionar com a vida. Dá outra perspectiva para a vida, né? Quando a gente tem contato com essas histórias, quando a gente se aprofunda um pouco no conhecimento do que é o transplante de órgãos, quem são os doadores, sobretudo quem são os receptores e que vida eles levam depois desse transplante, a gente muda mesmo a perspectiva da gente, da vida. Quem quiser saber mais dos Cicatrizes, Rê, vai onde? Vai em tudo quanto é lugar, gente. A gente tem o nosso canal no YouTube, Cicatrizes, Projeto Cicatrizes, o movimento da doação. No Instagram a gente está Cicatrizes_projeto. Temos o nosso site, projetocicatrizes.com.br. A gente está numa plataforma de streaming, que é a Prime Box Brasil. Recentemente tivemos o nosso documentário exibido pela TV Cultura, na semana da doação de órgãos, da data, né? E lembrando que Setembro Verde, maravilhoso, esse calendário de cores da saúde, fantásticos. Mas, gente, doação de órgãos é necessária todo dia, toda hora, né? Então, vamos falar no nosso almoço de domingo, né, doutora Raquel? Quando estiver ali fazendo uma trilha, uma corridinha, um café da manhã, um balé, seja lá, um surfando, vai lá e fale sobre isso. Fale que você quer ser um doador. Eu quero agradecer demais a presença de vocês duas aqui nessa conversa tão boa e tão importante sobre transplante, sobre os riscos que isso, né, que as pessoas correm ao optar por doar os seus órgãos. A doutora Raquel explicou muito, mas sobretudo dos benefícios que elas têm quando elas propõem a doar os seus órgãos e as pessoas que recebem esses órgãos, o que é que isso significa para a vida delas. Raquel Stuck... Tatiana, se eu tiver só um minutinho, acho que é importante, que eu tenho ouvido muita dúvida. Assim, a doação não envolve nenhum risco de adquirir nenhuma doença. Perfeitamente. Tá? Então, aqueles doadores já eram HIV positivos, provavelmente não sabiam, isso a gente também não sabe. Mas a doação
não coloca ninguém, nem o doador de órgão, nem o doador de sangue, sob risco. É um ato de amor, né, de tentar ajudar a vida de alguém e não coloca ninguém sob risco de nada. Perfeitamente. Raquel Stuck, infectologista da Unicamp, integrante da Comissão de Infecção em Transplantes da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Muito obrigada por estar aqui conosco nessa tarde. Doutora Raquel, venha sempre. Venho. Foi um prazer, uma alegria. Obrigado. E parabéns, Renata, pelo seu projeto. Fernanda e Tatiana, um prazer conversar com vocês. Beijão, doutora Raquel, obrigada. Renata Venere, jornalista, CEO do Corpo, Cabeça, Coração. Idealizadora do projeto Cicatrizes, o movimento da doação. Obrigada, Rê, por estar aqui conosco também, falando de um assunto tão importante. Eu sei que é tão importante para você. Muito obrigada. Importante. Obrigada a vocês pelo espaço. É lá, gente. Tem podcast também, Spotify, videocast. Vamos lá, gente. Vamos lá movimentar esse corpo e movimentar essa doação. Obrigada, gente. Aproveita o almoço da semana e do fim de semana com a família e já conta para todo mundo que você quer que seus órgãos sejam doados. Cadu, Camila, saibam.